O significado dos chifres do altar. Quando a Bíblia fala sobre pegar nos chifres do altar, não está falando de superstição, mas sim de tipologia bíblica. O altar do tabernáculo tinha 4 pontas elevadas, uma em cada canto. Essas pontas eram no mundo antigo chamadas de chifres. Mas por que chifres? O chifre representava poder, autoridade, vitória e defesa. Animais com chifres eram símbolos de força e domínio. Por isso, nas Escrituras, o chifre frequentemente simboliza poder levantado por Deus. Por exemplo, em 1 Samuel 2:1, Ana declara: "O meu chifre está exaltado no Senhor." Em Salmos 18:2, Davi chama o Senhor de "o meu rochedo e a minha fortaleza e o meu libertador." Deus é descrito como aquele que exalta ou corta o chifre, ou seja, ele levanta ou derruba o poder de alguém. Então, quando alguém segurava o chifre do altar, estava simbolicamente dizendo: "Eu estou me agarrando ao poder de Deus." O detalhe mais profundo está aqui. O sangue do sacrifício era colocado justamente nos chifres do altar. Isso significa que o ponto máximo de poder era também o ponto marcado pelo sangue. Aqui encontramos uma mensagem poderosa. O poder de Deus estava ligado ao sacrifício. O altar não era apenas símbolo de força, era símbolo de expiação. Quando alguém agarrava o chifre do altar, estava literalmente segurando o lugar onde o sangue havia sido derramado. Era um clamor silencioso por misericórdia. O altar era o lugar do sacrifício substitutivo. Ali o pecado era tratado, mas também era o lugar da presença de Deus. Então veja a profundidade. Se a pessoa fosse inocente ou havia esperança, se fosse culpada de dolo, nem o altar a protegeria. O altar não anulava a justiça. Ele revelava o caráter justo e misericordioso de Deus. Tivesse cometido o erro sem intenção. Os 4 chifres, nos 4 cantos também, apontam para a universalidade, totalidade e abrangência. O poder de Deus não era parcial. O altar estava no centro do acampamento de Israel. Isso comunica algo muito forte para a aplicação espiritual. O verdadeiro refúgio não está na fuga, mas na presença de Deus. Espiritualmente falando, hoje não existe mais altar físico com chifres, mas existe o cumprimento perfeito do altar no sacrifício de Cristo. O lugar onde justiça e misericórdia se encontraram plenamente foi na cruz. Quem se apega ao altar hoje não está segurando madeira, está confiando no sangue que foi derramado na cruz. Adonias, o homem que segurou os chifres do altar. A história está registrada em 1 Reis 1, é o fim da vida de Davi. O rei está velho, debilitado, e a sucessão ainda não foi oficialmente consolidada. E é nesse ambiente de fragilidade política que surge Adonias. A usurpação, Adonias, filho de Davi, decide se autoproclamar rei. A Bíblia diz que ele se exaltou dizendo: "Eu reinarei." Ele não esperou direção divina, não buscou confirmação profética, não respeitou a escolha já revelada de que Salomão seria o sucessor. Ele monta uma estratégia política, conquista o apoio de Joabe, recebe respaldo de Abiatar, organiza um banquete de coroação. Era uma tentativa clara de consolidar poder antes que alguém reagisse. Mas o que começou como festa terminou em pânico. A reação de Salomão. Quando o profeta Natã e Batseba alertam Davi, o rei ordena que Salomão seja ungido imediatamente. A unção pública muda tudo. Quando a notícia chega à festa de Adonias, o texto diz que os convidados fugiram aterrorizados. O golpe havia fracassado. Agora o usurpador se torna vulnerável. Se refugiou no altar. Com medo de execução imediata, Adonias corre para o tabernáculo. E ali faz o gesto dramático. Ele segura os chifres do altar. Não era superstição, era um clamor por misericórdia. Ao fazer isso, ele estava dizendo: "Eu me coloco sob a autoridade divina. Eu peço clemência." Era uma mistura de medo político, busca por proteção espiritual, reconhecimento da nova autoridade, a misericórdia condicional. Salomão responde com sabedoria. Ele declara:
Se for homem de bem, nenhum só de seus cabelos cairá, mas se nele se achar maldade, morrerá. Garantiu oportunidade. Adonias recebeu tempo. Recebeu chance, recebeu misericórdia, mas sob condição de mudança. Mais tarde, a segunda tentativa, Adonias pede algo aparentemente inocente. Quer casar-se com Abissag, a jovem que servia Davi. Mas, no contexto cultural, isso era reivindicação indireta ao trono. O coração é revelado. Manobra. A primeira vez foi medo. A segunda foi estratégia. Então a sentença é executada. Adonias morre. Nem todo arrependimento é transformação. Às vezes é apenas medo da consequência. Deus pode conceder uma segunda chance, mas não indefinidas oportunidades para a rebelião contínua. O altar dá oportunidade, não licença para persistir no erro. Adonias segurou o altar, mas nunca entregou o coração. Ele quis proteção, mas não quis submissão. Ele temeu a espada, mas não venceu a ambição. Joabe, o homem que escolheu morrer no altar. Quem era Joabe? Joabe não era qualquer homem. Ele foi general do exército de Davi, estrategista militar decisivo, homem leal ao trono, mas não totalmente submisso à vontade de Deus. Porém, sua história é marcada por sangue. Ele assassinou Abner, Amasa, ambos em contextos de vingança e interesse político. Esses atos eram assassinatos premeditados, e segundo a lei estabelecida em Êxodo 21:14, o altar não protegeria quem matasse com dolo. O momento da decisão. Quando Joabe percebe que Salomão consolidou o reino e que o juízo está próximo, ele foge. Mas aqui há uma diferença crucial em relação a Adonias. Ele não busca negociação, ele corre para o altar. E quando mandam que saia, responde: "Não, aqui morrerei." Isso muda o tom da narrativa. Refúgio ou entrega? Há duas leituras possíveis. Leitura jurídica, Joabe tentou usar o altar como escudo, mas a lei exigia sua execução. Leitura espiritual. Ele sabia que não havia mais defesa, sabia que sua culpa era real, sabia que não havia argumento. Então decide morrer no lugar mais sagrado da nação. Ele escolhe não fugir, ele escolhe não implorar politicamente, ele escolhe permanecer. Isso pode indicar algo profundo. Ele aceitou a justiça humana, mas buscou misericórdia divina. O significado de aqui morrerei. Quando Joabe diz aqui morrerei, ele está fazendo uma declaração forte. Não vou correr, não vou negociar, não vou me esconder. Meu último lugar será diante de Deus. Diferente de Adonias, que buscou sobreviver, Joabe parece ter entendido que não sobreviveria. Ele não pede condição, não propõe acordo, não busca segunda chance política. Ele aceita o fim, a tristeza segundo Deus. Em 2 Coríntios 7:10, aprendemos que existe tristeza do mundo. Tristeza segundo Deus. Adonias demonstrou medo. Joabe pode ter demonstrado rendição. Talvez naquele momento final ele tenha entendido. O altar não salvaria seu corpo, mas poderia ser o último lugar de encontro com a misericórdia eterna. Por que Salomão não pôde poupá-lo? Porque justiça também é parte do caráter de Deus. Salomão precisava purificar o reino do sangue inocente. O altar não cancela consequências civis, mas pode ser lugar de reconciliação espiritual. Joabe morreu ali, mas a pergunta não é se ele escapou da espada, é se ele encontrou perdão diante de Deus. Joabe não saiu do altar, ele não tentou escapar, ele não buscou acordo. Ele escolheu morrer onde o sangue era derramado. Talvez tenha sido tarde para o trono, mas não necessariamente tarde para a eternidade. Porque há momentos em que o homem não pode mais mudar sua sentença na terra, mas ainda pode se render diante do céu. 2 homens correram para o mesmo altar. Adonias se agarrou aos chifres, mas o seu coração não estava ali. Parecia arrependimento, mas era só medo, e o tempo revelou isso. E Joabe também correu e disse: "Daqui não saio, aqui morrerei." A lei o condenava. Mas naquele altar ele não estava negociando, ele estava se entregando. Porque o altar nunca foi só lei, sempre foi sombra, sombra de algo maior, sombra de um sacrifício perfeito. Todos pecaram, todos erraram,
Mas o altar apontava para um dia em que não seria mais um animal, mas o próprio Filho. Na cruz, Jesus se tornou o verdadeiro altar. Ali, o pecado não é apenas coberto, é removido. Ali não existe aparência, existe verdade. E todos, antes e depois da cruz, só foram justificados por causa desse sacrifício. Porque no fim, não é sobre segurar no altar, é sobre confiar naquele que se entregou nele. Se inscreva no canal, dê um like, comente e compartilhe com mais pessoas. O viver é Cristo.